Bem-vindo ao módulo 1 do nosso curso de Inteligência Artificial, Fundamentos de IA sem enrolação, sem mimimi. Então aqui nós vamos dar início ao nosso primeiro módulo da nossa jornada de entender um pouco melhor a inteligência artificial, sem frescura, sem enrolação, indo direto na prática, ok? Vamos lá então para o nosso primeiro módulo, onde eu vou explanar algumas informações simples e básicas para que você que não quer se aprofundar muito, entender a IA na prática, consiga seguir, ok? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Então nós vamos aqui para a apresentação do nosso primeiro módulo, né, que é a IA sem enrolação, os fundamentos de IA sem enrolação, ok? Então vamos lá. O que é IA na prática e o que não é, né? Então, entender o que é inteligência artificial de forma prática, o objetivo do nosso curso é, então, o objetivo é entender o que inteligência artificial é de forma prática, saber diferenciar IA de automação tradicional, né? Identificar aonde IA pode e não pode te ajudar no dia a dia, né? Na sua profissão, na sua carreira, nas suas coisas pessoais, dentro da sua empresa. Então, esse é o objetivo da nossa aula, tá? Então, nós vamos então para o nosso início da nossa aula. Vamos lá. Então, vamos separar por tópicos, né? Então, o que é IA em 2 minutos? O que a máquina, né? A máquina que aprende com os dados, reconhece padrão e gera respostas. IA não é pensamento humano, tá? Então ela não tem o pensamento humano. Então ela entende, ela aprendeu com os dados. Então ela não pensa como humano, né? Então aí a diferença entre a IA generativa e a tradicional, tá? A tradicional classifica e prevê. A gente chama de machine learning, né? A máquina de aprendizado. Então nesse caso você quando vai fazer uma compra e aí e logo depois você recebe um monte de informações sobre aquilo que você estava buscando, é uma IA tradicional, né? A gente chama de machine learning, tá? O que é uma IA generativa, né? Generativa, ela vai criar texto, ela vai criar imagem, ela vai fazer gerar códigos, ela vai elaborar códigos para você, ela vai criar vídeos. Então, isso é uma IA generativa, ok? Então, vamos lá para o que a IA não faz, né? Então, vamos aqui para o que a IA não faz. A IA, ela não pensa nem sabe de verdade, né? Então, é isso que a gente tem para dizer para você. Não substitui a decisão humana. Então, sempre quando você pedir algo para a IA, você deve mesmo olhar para ver se não tem erros, né? Você deve checar e rechecar uma informação que você deu para a inteligência artificial fazer. Então, não faça como os outros, que só cria, olha, a gente tem por aí diversos anúncios falando com pedaços de IA depois do anúncio. Isso é muito ruim, né? Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre cheque, sempre faça a checagem e rechecagem da informação da IA. Então vamos lá. Não substitui a decisão humana, jamais. Então ela não substitui a decisão humana. Então, ela pode errar e erra de verdade, tá? Que o pessoal fala que é alucinação, né? Tem um outro termo para isso que a gente já vê um pouco mais para frente em outros módulos, tá? Então, ela pode errar sim de fato. Então, a diferença, né, de IA generativa a gente já fez, aonde a IA vai brilhar, né? Rascunhos, primeiras revisões, primeiras versões, resumo de sínteses, né? Brainstorms e ideias,
tarefas repetitivas, te ajudar no dia a dia com tarefas repetitivas, você pedindo informações para a IA relacionado ao meu dia a dia, colocar um documento, um relatório, pedir ideias daquilo que você está fazendo, isso é sempre o melhor caminho para você, ok? Trazendo, né, aqui relacionado ao prompt de exemplo, vamos copiar o nosso prompt aqui e vamos colocar nas nossas redes que estamos falando, né? Então, vamos pegar aqui a informação relacionada ao que a gente pediu e vamos aqui testar nas redes que nós, tanto no ChatGPT, quanto Gemini, como Claude, que são os três que nós vamos abordar nesse nosso curso aqui, ao longo do curso que nós iremos ministrar. Tá? Então, vamos colocar aqui, então esse aqui é o ChatGPT, né, onde nós vamos colocar aqui a informação. Eu vou colar aqui as informações, explique em 3 frases simples como o que é inteligência artificial generativa para alguém que nunca ouviu falar, use linguagem de conversa sem termos técnicos. Ok? Então aqui está o que a gente está pedindo, explique em 3 frases simples o que é inteligência artificial, né, para alguém que nunca ouviu falar, use uma linguagem de conversa sem termos técnicos. Então é isso que nós vamos pedir aqui para o ChatGPT. Então aqui eu pedi essa parte, vamos aqui para o Gemini, a mesma coisa. Então aqui no Gemini eu vou utilizar aqui a mesma coisa, só que eu vou utilizar aqui a parte de raciocínio, né? Estou aqui na versão gratuita. Então vamos usar aqui o rápido, igual utilizamos no outro. E eu vou aqui no Claude também, na conversa, né? Então vamos aqui pegar, estava colocando em modo claro. Então vou pegar aqui no Claude, vou clicar aqui novo bate-papo. Então aqui eu vou selecionar o Sonnet, que é o que está aqui na parte gratuita, e vou pedir aqui também para fazer essa parte dessa pesquisa, ok? Então vamos lá no ChatGPT. Então ele reduziu aqui super tranquilo, né? Inteligência artificial generativa é um tipo de tecnologia que aprende com muitos exemplos e consegue criar coisas novas, como os textos, imagens ou músicas. É como se fosse alguém que observa muito o mundo e depois tenta imitar, inventando de algo parecido. Ela não pensa como uma pessoa, né? Então até ia estar falando aqui para vocês, né? Ela não pensa como uma pessoa, tá? Mas ajuda a criar ideias e conteúdos de forma rápida. Então aqui a gente utilizou, aqui na versão gratuita, né? Nós utilizamos aqui o 5.2 GPT, que é a versão mais avançada hoje. Então aqui no Gemini, então ele colocou a inteligência artificial generativa como um robô que aprendeu a criar coisas novas, como textos, desenhos ou músicas, em vez de apenas seguir ordens simples. Você dá uma ideia que quer que ele use tudo que já viu, tudo que já viu no mundo, para inventar uma resposta inédita para você. É como ter um assistente muito criativo que consegue transformar as palavras em algo concreto, em visual em poucos segundos, né? Então aqui ele já perguntou, né? O Gemini já perguntou aqui como você pode usar isso no seu dia a dia. Então, se você quer saber como usar no dia a dia. Então, vamos aqui para o Cloud, né, da Anthropic. Então, inteligência artificial generativa é um tipo de programa de computador que consegue criar coisas novas, como textos, imagens ou até músicas, a partir do que você pede para ele. Funciona assim: você me dá uma instrução ou pergunta algo e ele gera uma resposta ou conteúdo original na hora. É o tipo de ter um assistente super rápido que aprendeu com milhões de exemplos e usa isso para te ajudar a criar o que você precisa. O que a gente pode notar aqui nesse exemplo simples, né? Então nós pedimos a mesma coisa para 3 modelos de inteligência artificiais diferentes, né? Cada um com a sua particularidade. Então nós usamos o ChatGPT, usamos o Gemini e usamos o Claude para isso. Então aqui na parte do ChatGPT, aqui eu não tenho disponível, né? Aqui eu não tenho disponível a parte de outras LLMs, outras modelos de conversa, né? Então aqui eu só tenho esse modelo mais simples. Então no Gemini eu já tenho aqui, mesmo na versão gratuita, né, com ele um pouco limitado, já consigo utilizar a parte do raciocínio. Então nós vamos pegar numa nova conversa, né, aqui no Gemini, só para a gente fazer um teste rápido aqui com raciocínio, e vou pedir para ele pensar um pouco mais e me responder, tá? Então aqui no Cloud eu também posso utilizar aqui, eu posso tentar novamente,
copiar. Eu posso utilizar aqui embaixo, né? Eu tenho aqui a parte de usar o Opus 4.5, que é o mais avançado do cloud, mas somente pagando. Então aqui nesse ranking, né, que nós estamos fazendo aqui das 6 LLMs, então o Gemini é o único que te dá raciocínio gratuito na versão free, né? Então aqui ele deu uma coisa, então, por exemplo, eu posso seguir aqui e vou perguntar a mesma coisa aqui para o Gemini, né? E aqui utilizando a parte de raciocínio, me dê um exemplo prático de como você pode usar no dia, tá? Então eu vou colocar aqui, ok, coloquei essa informação aqui, então eu vou colocar a mesma informação aqui no chat GPT, então só copiei e colei, estou fazendo aqui minimamente um prompt bem porcaria mesmo, tá? Então eu não coloquei nada, então aqui, olha só. Vamos lá. Aqui ele não colocou nada, tá? Então ele colocou, claro. Por exemplo, você pode usar a tecnologia para escrever uma mensagem de trabalho ou de uso pessoal quando não sabe nem por onde começar. Ele sugere o rascunho. Então, ó, o Gemini aqui, ele já foi diferente. Ele já deu 3 opções para vocês buscarem. Planejar viagem, cozinhar com o que você tem, escrever uma mensagem. O Claude aqui, então ele já deu um pouco mais de ênfase, né? Então ele trouxe lá para escrever um e-mail ou planejar uma viagem, então tá meio que atrelado aí a parte do Gemini, tá? Então aqui é o que a gente falou sobre isso, né? A gente trouxe essas informações aqui das 3 LLMs dos prompts. Então, o que a gente esperava aqui, né? Então, o que eu coloquei lá aqui aí a generativa é como um assistente digital que aprendeu lendo milhões de textos, agora consegue escrever novos textos baseados no que aprendeu. Você faz uma pergunta, pede algo e ele gera a resposta do zero. É como ter um estagiário muito rápido que precisa de revisão. Então, nesse caso aqui, não fugiu muito, as LLMs não fugiu muito do que a gente colocou nessa fase, né? Então, eles não fugiu muito dessa parte. Então, vamos aqui para o nosso checklist da nossa aula, né? O que a gente aprendeu nessa aula. Então, saber explicar IA em uma frase. Então, esse é o nosso checklist da aula, né? O que foi feito. Então, entender a diferença entre uma IA generativa e uma IA tradicional, né? Então, nós explicamos que a IA generativa ela é capaz de criar, de inventar as coisas, colocar informações de um rascunho virar uma ideia, virar um produto, né? E a tradicional, ela prevê padrões, ela vai pegar as informações do que estão lá agora, tá? Então, a parte de limitações, né? Então, a gente sempre tem que pegar e analisar a parte do que a IA responde, nunca confiar 100% em qualquer relatório de IA, não agora, até 2025 estamos agora, né? Até eu também penso nisso, que mesmo mais para frente, quando a IA já tiver atingido uma maturidade maior ainda do que hoje, temos que sempre revisar o que a IA está falando, tá? Então, aonde a IA vai ajudar mais, nós falamos sobre isso, relacionado à parte de como nós vamos trazer as informações, como ela traz, como ela pode ajudar em viagens, ajudar em textos, ajudar em revisões. Nós vamos ver mais exemplos práticos em alguns outros módulos aqui de cada sistema nosso, né? de cada LM, de cada empresa. Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, ok? Então, aqui nós damos como encerrada para a nossa primeira aula, né? E vamos agora para a próxima aula.